Bem-vindos ao Botão Vermelho Podcast. Aqui é um espaço para histórias com sentido. Em um mundo cada vez mais veloz, nós temos conversas profundas sobre temas do dia a dia como saúde, espiritualidade, empreendedorismo e a vida em geral. Aperte o botão vermelho porque algumas respostas já estão em você, alguns caminhos começam com um simples toque e se você precisar parar tudo também, é o botão vermelho que você precisa acionar. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla Lima. E pela primeira vez nós recebemos 2 convidados, Vanessa Oliveira e Manuel Morgado. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. Eu também. Muito obrigado pelo convite. Gente, e eu vou falar logo de cara, né? Porque a gente tem que falar com quem a gente tá, né, Renata? Ou você quer fazer as honras da casa? Por enquanto não, mas eu não vou, o meu vestido não esconde a minha empolgação, mas vamos manter a naturalidade e fazer a primeira pergunta que a gente faz de forma geral para todos os convidados. Ok, vamos lá. Eu quero saber dos dois. Né? Cada um fala num determinado momento e essa é a primeira pergunta que a gente abre o podcast. O que é mais importante na sua vida, Manuel, e na vida, Vanessa? Começo? As damas primeiro. Com o passar dos anos, eu vi que o mais importante na vida, para mim, a gente tem amores, né? A gente tem família, né? Mas o mais importante é autoconhecimento. É se conhecer. Para mim, não existe um caminho melhor para você caminhar, né? Ok. Manuel. E eu acho que, para mim, o mais importante é ser verdadeiro comigo mesmo. Respeitar quem eu sou e conduzir a minha vida para que ela corresponda àquilo que eu sinto que é importante para mim e que me deixa feliz. E quando a gente olha para autoconhecimento, para você, Vanessa, e aquilo que realmente é importante para você, a sua verdade, o que faz sentido, no que é que isso conecta com a escolha de vida que vocês têm feito? Aquilo que hoje dirige a vida de vocês. Há mais ou menos 5 anos, eu tenho conduzido a minha vida de forma diferente, né? Me aberto para experiências diferentes, para conhecer o mundo, para explorar caminhos que eu jamais pensaria que pudesse ser explorados, né? Eu acho que a princípio é isso, assim, que vem trazendo uma linha dentro do que eu acredito, do que eu venho vivendo, viver as experiências de E forma o que mais aconteceu conectada. há 5 anos que você teve essa virada? Há 5 anos eu me separei de um outro, né, de um relacionamento, que eu era casada há 14 anos e me separei, foi bem na pandemia, e me resolvi ir viajar, né? Eu queria viajar, queria conhecer um pouco mais, e eu não queria uma viagem qualquer, né? Eu queria uma viagem que realmente me tocasse. E eu pensei em vários lugares pelo mundo. Eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, mas de repente eu pensei no Everest, que eu sempre fui muito encantada pelo Everest, já assisti vários filmes, já li livros e sempre me tocou bastante, né? E eu decidi que eu ia para o Everest. E a partir desse momento, tudo mudou, tudo foi se transformando, sem muito, como que eu vou dizer? Não teve ensaio, não teve Roteiro. programação, não teve nada. Eu simplesmente me abri para deixar as coisas acontecerem. Interessante, ela vai para o Everest, hein? Sim. E aí, já, Manuel, mas eu quero perguntar uma coisa para você. O que é que o Everest te proporcionou de autoconhecimento essencialmente? Então, quando eu cheguei num mundo completamente diferente, né, que é a Ásia, o Nepal, e eu vi
a simplicidade das pessoas, mas com um sorriso muito verdadeiro nos olhos, principalmente, aquilo me tocou muito, né? Que a gente poderia caminhar para o simples, né? Que o simples ele é muito importante. E quando eu percebi que eu podia caminhar pelo simples e mesmo assim estar preenchida, eu acho que foi um momento muito, muito especial. Interessante, já é a 4ª vez que você usa a palavra caminhar. Isso está me Sim. chamando muita atenção. Isso está me chamando muita atenção. E aqui nós já vamos dando pista, né? Do que a gente vai trabalhar aqui hoje. Manoel, e agora você, conta para nós, né? Onde é que a verdade, o que é que a verdade traz para sua vida e onde você foi buscar? Então, eu penso sempre que o Manuel, que hoje tem 69 anos, é muito diferente do Manuel que tinha 50, que é diferente do Manuel que tinha 20 anos. E eu sinto que boa parte das pessoas não leva isso em conta. Eles escolhem um caminho e seguem nesse caminho, muitas vezes sem se sentir felizes, mas a inércia é uma coisa muito forte, é uma força incrivelmente difícil de romper. E eu acho que eu tive, desde lá de trás, eu tive coragem, num certo sentido, de primeiro fazer uma grande correção no meu caminho de vida e depois, no decorrer dessas outras décadas, ir fazendo pequenas correções, de modo que a cada vez que eu paro e olho para trás e me pergunto assim, é isso que você quer nesse momento da tua vida? É esse o caminho? É o estilo de vida que você quer? E eu tento sempre prestar muita atenção nisso. Continuar sendo, como eu acredito que eu tenha sido desde então, muito verdadeiro às minhas aspirações. E qual foi a primeira correção? Isso é sintonia. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser médico. Eu nunca tive aquele drama dos 17 anos, o que eu vou fazer, que vestibular que eu vou prestar. Eu sempre soube que eu queria ser médico. Não sei muito bem de onde vem isso, não tem médicos na família, mas era uma coisa que me atraía. Então, eu entrei na faculdade em São Paulo, fiz a Paulista de Medicina, fiz residência em pediatria. Só que, em paralelo a isso, tinha uma outra força muito grande na minha vida, que era viajar. Eu sempre fui apaixonado por viagens, eu viajo desde muito cedo. Minha primeira viagem para fora do país foi aos 17 anos, para Bolívia e para Peru. Talvez a viagem mais importante que eu já tenha feito na vida. E então, quando eu acabei a residência de pediatria, eu decidi parar. Eu ainda não tinha raízes, decidi parar e viajar por 2 anos. Fui 1 ano para a Europa, 1 ano para a Ásia. E eu achei que depois disso eu tinha sanado essa gana de fazer uma viagem longa. Voltei para São Paulo, abri consultório, comecei a trabalhar como médico. E gradualmente eu fui sentindo que o estilo de vida, embora eu gostasse, continue gostando de medicina, o estilo de vida que aquela escolha me dava não era eu, não era o que eu queria. E no decorrer dos próximos 5 anos, essa força foi voltando de maneira mais intensa, até que em 89 eu resolvi sair para viajar. Fiquei 3 anos viajando pelo mundo, principalmente na Ásia, e buscando um caminho de vida que me trouxesse realização, tanto profissional, mas também que me dando o estilo de vida que eu queria. E aí que as coisas mudaram. E assim você seguiu? E assim eu segui. Como eu disse, com pequenas correções de rumo nesses últimos. A gente está falando de 92, eu comecei a minha nova profissão. Ainda vamos deixar um pouquinho de mistério aí. Então, lá se vão 35 anos com pequenas correções de caminho, mas ainda sigo neste mesmo caminho e muito feliz. E em algum momento você se arrependeu? Interessante, porque eu, em 89, por uma série de razões, não só eu larguei a medicina, mas eu larguei o Brasil.
eu me desencantei com muitas coisas do Brasil e eu fui embora e realmente, desde então, eu não tenho residência fixa. Eu rodo pelo mundo desde 89, é bastante tempo. E eu visito o Brasil basicamente todos os anos, mas normalmente um período curto, 10, 15 dias, alguma coisa assim. E muitas vezes nessas visitas eu tive a oportunidade de encontrar com os meus amigos de faculdade, das pessoas da minha turma, e ver como é que eles estavam na vida, que tipo de vida que eles tinham, e comparar e poder realmente medir assim, ok, essa é a minha vida, essa é a vida deles, essa vida seria a vida que eu teria se eu não tivesse tomado essa decisão, e em nenhuma vez a conclusão foi de eu ter me arrependido. Sempre foi olhar para os dois lados e sentir que, para mim, essa escolha tinha sido completamente acertada. Eu tenho uma pergunta que eu tô curiosa. Como foi que vocês dois se conheceram? Vocês podem Tem contar? versões diferentes, mas eu deixo ela contar a versão dela. Então, quando eu decidi ir para o Everest, eu procurei alguém que pudesse me guiar, né? E aí eu encontrei o Manuel e nós nos conhecemos antes um pouquinho de ir para o Everest, mas aí nós já fomos como casal. Então não é só autoconhecimento que o Everest deu, tá vendo? Essa conversinha de autoconhecimento. Mas os relacionamentos também são autoconhecimento e profundo, né? Porque quando eu separei, eu decidi que queria estar muito perto da natureza. Eu tenho essa crença, eu acredito que a natureza cura, que a natureza salva. Então eu comecei a viajar para lugares aqui no Brasil que tivessem natureza, para fazer uma caminhada, fazer alguma coisa. Só que eu queria mais, né? Eu queria fazer uma viagem maior, eu queria explorar mais, eu queria estar com o Everest na minha frente, para eu sentir aquilo, né? Aquela força. E aí eu procurei um aluno nosso, né, que eu sou treinadora, tinha ido para um aluno da Science, tinha ido para o acampamento base do Everest. Eu procurei a pessoa que tinha guiado, peguei o contato dele, do Manuel, e aí eu liguei para ele. E a gente começou a conversar e ele me explicar. E eu ainda muito insegura se eu ia mesmo fazer isso, porque era uma viagem sozinha, 40 dias fora, deixar o meu trabalho 40 dias. Então teve uma série de coisas para organizar. E aí ele me deu a dica de fazer alguma coisa maior aqui no Brasil. Maior assim, aí eu fiz um trekking de 3 dias na Serra da Mantiqueira. Amei, porque era realmente isso que eu estava querendo, era estar em contato com a natureza, era me desconectar. E eu falei para ele que eu tinha gostado bastante, aí ele perguntava, mas quanto por cento que você tá para ir, né? E eu falava, 50%, 60%. E fui acrescentando essa porcentagem. Aí nós fomos nos conhecendo mais, conversando muito, tal. E foi quando a gente realmente já estava conversando todos os dias e muito mesmo, e a gente... Relacionamento à distância. E começamos um relacionamento à distância. E sem contato físico primeiro, né? Sem contato físico, um relacionamento à distância. E o que nela te chamou a atenção, que fez despertar esse interesse mulher? Bom, eu percebi que a gente tinha coisas em comum, mas eu não conhecia, a gente tinha essa coisa de internet. A gente conversava, no fim a gente estava conversando todos os dias, mas ainda existia essa coisa assim, como é que será essa pessoa ao vivo? Né? Então a gente, tem um lugar no sul de Minas que eu gosto muito, que é Gonçalves. E daí eu a convidei para passar uma semana comigo lá em Gonçalves antes da gente ir pro Everest. De cara, sim? De cara. E assim, esse grupo é um grupo muito especial, porque eu acho que todos no grupo, eram 10 pessoas, estavam com muita vontade de fazer esse trekking. Só que a gente estava no meio da pandemia e tinha 10 dias de quarentena em Katmandu. Então as pessoas se
propuseram a perder 10 dias de férias, gastando num hotel em Katmandu, para depois fazer o trekking. E ela era uma dessas. Então, alguém que estava com muita vontade Sim. de realizar esse sonho. Isso também me chamou a atenção. E daí a gente se encontrou em Gonçalves, enfim, e daí deu liga legal e aqui foi. estamos. E Vanessa, a gente ainda vive num mundo tão apegado que ainda tem a ilusão da permanência e de regras e rótulos. Como é ser casada com um homem que não tem residência? Mas eu tenho. Que fica não sei quantos dias sem telefone, no meio de sei onde, que Olha, montanha. assim, eu tenho residência, né? E para mim, existe um acordo entre nós, assim, que eu tenho residência, então eu vou e volto, né? Porque eu tenho trabalho aqui, eu tenho família. Então, isso é uma coisa que também é importante para mim. E ele entendeu isso, ele apoia essa questão, né? Porque faz parte também da minha felicidade. Então, e aí ele vai, eu falo, agora o que você vai organizar para fazer? Aí quando ele não tá guiando, aí eu dou ideias também, né, da travessia com os cachorros, né, que você fez. A gente se organiza mais ou menos assim, não é uma coisa fixa, mas de um modo geral, ela fica 2 meses no Brasil, na vida dela, com o trabalho dela, família, neto agora, né? E eu trabalho 2 meses. Eu trabalho 6 meses por ano. Eu tenho 6 meses de férias, desde sempre, desde que eu saí, desde que eu deixei de trabalhar 120 horas por semana, eu me prometi que eu ia ter uma outra pegada na minha vida. Então, eu fico 2 meses trabalhando, guiando grupos, ela fica os 2 meses aqui, e daí a gente se encontra em algum lugar Do mundo. do planeta Uau, para sexy. ficar 2 meses juntos. O que eu acho interessante é porque você o respeita nos valores dele, mas ele também respeita os seus Sim, valores. E é sim. por isso que isso dá certo, né? Exato, É, com certeza. sim. E o que você tem de coisas? Porque eu já fiquei pensando, né? Ele não tem residência, é quadrinho, é um negocinho. Nada. Nada. Disso nada. Eu tenho 2 bolsas grandes, 2 duffel bags, né, de 120 litros, só. Só. Praticamente é equipamento de montanha. Equipamento de montanha, Você 90%. você não tem o apego de coisinhas da rotina, seu potinho, o lugar que você gosta de comer. Não. Você sabe que eu até uma vez escrevi um artigo a respeito disso, que eu chamei de Roda do Querer. Em 2000, eu já estava viajando há 11 anos. Eu falei, puxa, 11 anos tá bom, né? Vou tentar morar, né? Vim para o Brasil, vim para São Paulo, organizei a minha vida, comprei um terreno em Gonçalves, 2 gatos, um carro, uma moto, um pacotão, né? Aluguei uma casa, comprei móveis, comprei um sofá. Esse sofá, para mim, é a definição de permanência. Eu tenho um sofá bom. Sim. E até então, eu viajava pelo mundo e via, nossa, que coisa bonita, que artesanato legal. E isso me deixava tranquilo. Eu olhava, admirava e ia embora. Eu cheguei no Brasil, me instalei e eu comecei a ter necessidade de comprar coisas para elas ficarem comigo. E foi uma mudança tão brusca e que me chamou tanto a atenção que me fez pensar bastante nisso. Enfim, essa experiência durou 2 anos só e daí eu deixei tudo que eu tinha comprado e fui embora. E voltei a não ter necessidade. Então, eu não sei se porque a vida que eu tinha aqui no Brasil, ela não me dava felicidade suficiente, que eu tinha que complementar com ter coisas, né? Ter um gato, ter um enfeite, ter isso, ter aquilo. Porque logo depois que eu fui embora, de novo, esse desejo de permanência das coisas comigo, ele foi embora. E hoje, como é a sua relação com o desejo? Tranquilo. Eu estou há tanto tempo nesse estilo de vida e pensando dessa forma que Vanessa, neste exato momento, está aqui tentando me convencer a comprar uma calça jeans. Que eu não tenho. Ele só tem calça de trekking. Nem sapato, que eu também não tenho, e nem camisa, que eu também não tenho, só tenho roupa de trekking. Eu estou com roupa de trekking.
Aí a gente vai tentando. Aí ela vai guardar a sua calça jeans pra você Eu e imagino quando que ela sim. for, Eu ela leva. imagino que sim. Mas o valor essencial dele é verdade, né? É. Então ele tá verdadeiro aqui conosco, tá inclusive a caráter. Sim, Exato. e a Não caráter. podia ser de outra Não forma. podia ser de outra forma, tá a caráter. E é interessante que foi na montanha que eu aprendi isso, apreciar algo, mas não querer possuir aquilo, não querer arrancar aquilo de algum lugar e chamar de meu. E as pessoas têm uma dificuldade de entender isso hoje, né? A gente tem que ser apegado, incisivo, insistente, senão parece que você não valoriza ou não deseja aquilo, Uhum, exato. não é? Olhando para. Porque agora será que já está claro o que é que esses Não. dois fazem? Deixa eu fazer. Não, ainda Eu quero fazer uma pergunta que aí eu vou dar gancho para ele, Então pra ele faça. falar. O 8º brasileiro a alcançar o Everest. Uhum, Segundo brasileiro, 7 cumes. uhum. Tem também o GHT? Como é que chama? Aquele que você fez? É Great GHT, né? Himalayan Trail. É. E daquela verdade ao recém-pediatra, como que você chegou nisso aqui? E como você conseguiu ter uma vida sustentável, inclusive nas questões mundanas, né? Uhum. Financeiras, e fazer esse sonho, não ficar só na utopia. Porque muita gente tem isso, né? Tira um sabático e depois volta para o mesmo lugar. É. Como que isso tudo aconteceu? Bom, então em 89 eu saí de novo para uma viagem longa. Nessa época eu tinha trabalhado 5 anos como médico. Eu tinha um pouco mais de dinheiro do que eu tinha na primeira vez que eu saí com nada. Mas mesmo assim esse dinheiro acabou. Eu fui de São Paulo direto para o Nepal, que era o lugar que tinha me chamado mais atenção. Fiz um curso de guia de montanha lá. Que era uma coisa que estava assim, flutuando na minha cabeça de possibilidades de trabalho, não como médico. Na realidade, eu fui primeiro para Paris, arranjei um emprego com o Médecins Sans Frontières, Médicos Sem Fronteiras, e eu tinha 5 anos de experiência de emergência em periferia de São Paulo e eu falava inglês. E os médicos franceses normalmente não falam muito inglês, então eles se interessaram por mim. Só que eu vinha de um período de trabalho muito forte, eu falei, eu vou viajar um pouco, vou para o Nepal, e depois a gente volta a conversar, só que daí esse caminho de continuar como médico num outro formato, ele simplesmente desapareceu e eu acabei ficando na montanha. Mas, eventualmente, o dinheiro acabou, eu fui para a Austrália, e daí teve um período interessante da minha vida, porque para conseguir dinheiro para voltar, para viajar, e o objetivo era realmente esse, eu fui trabalhar naquilo que eu conseguia achar de emprego. Eu trabalhei como lavador de louça, eu trabalhei como pintor de parede, eu trabalhei como motorista de trator, eu trabalhei como faxineiro de um hostel, eu trabalhei com um monte de coisa. E eu tinha essa pegada assim, de assim, ok, eu vou fazer isso como um desafio. Eu trabalhei como chapeiro. Eu me tornei o melhor fazedor de hambúrguer da Austrália. E eu tinha essa pegada. Então, já que eu vou fazer uma coisa que não é o caminho que eu vou trilhar na vida, mas eu vou tentar fazer muito bem. E isso aconteceu 2 vezes. Eu fui para a Austrália. A relação custo com gasto era excelente, porque eu ganhava $10 por hora e eu gastava $10 por dia viajando pela Ásia. Então, 1 hora de trabalho me dava um dia de viagem. Então eu passava uns meses e voltava para viajar. Depois de 2 vezes assim, eu percebi que isso tinha sido legal, eu tinha sido o desafio de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas que não era um caminho que eu podia manter por muito tempo. Então, daí eu realmente comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse unir esse meu desejo de viajar com uma profissão. E daí voltou a história do curso de guia de montanha que eu tinha feito em 89, a gente já está em 92, e eu imaginei que seria esse o caminho. Eu voltei para o Brasil, abri a empresa em 92 e é isso que acontece desde então. Sim. Vanessa, A Vanessa também tem uma história interessante nisso. O que aconteceu na sua vida que você abriu o negócio e você também teve uma virada de profissional importante?
Eu tive algumas viradas, né? A primeira foi... Eu trabalhava no clube, no Praia Clube, em Uberlândia, e eu fui demitida da noite pro dia, assim. Minha vida era trabalhar naquele clube, eu me dedicava fielmente. Só que aí o fato da demissão, é, e eu era coordenadora, então eu precisava... Eu não tinha alguma coisa para eu coordenar em Uberlândia mais. Daquele tamanho, principalmente. Né? E não tinha. E aí eu decidi que eu ia. Eu comecei a dar aula de personal em casas. Eu estava ficando muito cansada, porque em uma semana minha agenda lotou. E eu tinha que correr de um lado para o outro, de uma academia para outra, de um condomínio para o outro. E eu estava muito cansada e eu decidi que eu ia abrir o meu negócio, né? E então essa foi uma virada, foi quando uma demissão, né, me trouxe a abertura do meu negócio que eu tenho até hoje, que é o estúdio Science Peak Sports. A gente é voltado muito em saúde, qualidade de vida, performance, e eu tenho muita dedicação naquilo ali, né, como se fosse, uma criação, é como se fosse um filho. Então essa foi a virada. E a outra virada foi na pandemia que o estúdio fechou e eu fiquei 3 dias sem dormir, porque eu falei, e agora? O que vai acontecer? Como que vou me sustentar? Como que vai acontecer? E aí, eu vi aí o Instagram passou a ser uma coisa que a gente, né, a internet, mas principalmente o Instagram, e eu vi minha amiga postando no Zoom. Eu falei, gente, que é isso, Zoom? Não conheço o Zoom. Aí fui pesquisar o que era o Zoom. Falei, olha, nossa, olha aqui, pronto. Aí eu arrumei a solução. Aí eu reuni com a equipe, né? E a gente ficou reunido, entrando no Zoom e saindo do Zoom. E aí, nesse final de semana, eu montei toda a grade horária de todos os alunos no Zoom, no online. E aí, na segunda-feira, já estava tudo pronto para os alunos fazerem aula online. Tudo pronto. Não tinha desculpa. Eu vou parar. Não, nós temos aula online. Você vai precisar de elástico e tal. Encomendei todos os elásticos, mandei para casa deles. Toda sexta-feira tinha uma live, onde essa live era direcionada para saúde e bem-estar. Então, era live com médico, era live de automassagem, era live de autoconhecimento, toda sexta-feira. E às terças e quintas tinha uma live comigo, que era aberta para todo mundo. Então, eu dava aula e as pessoas ficavam esperando aquela aula acontecer. Era um sucesso a aula na internet, né? E aí e aquilo passou a ser, assim, a minha rotina se transformou, né? E aí, quando eu decidi que eu ia pro acampamento base do Everest, eu fui pro acampamento base do Everest, eu já deixei o presencial 40 dias. E aí, foi a primeira vez que você deixou que eu tanto deixei tempo? 40 dias, Ô, paixão, E hein? aí, foi que... Mas até então... E aí, Mentira que você ainda tinha pra Gonçalves! aí o Manuel me convidou para fazer uma travessia de veleiro, né? Que aí eu ia ficar muito tempo. Foram mais ou menos, ao todo, 9 meses. Ele fala, Vanessa, você está exagerando. Não, mas foram 9 meses, porque foram 3 meses inicialmente, depois eu voltei para Uberlândia, depois mais 6 meses. E aí eu falei, pronto, agora realmente eu preciso organizar a minha vida no online. Então, mas o fato da pandemia a gente ter feito esse esforço todo Ela acelerou pro tudo, online, né? E aí, quando eu fui, aí a primeira viagem depois do Everest, foram 40 dias na Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, eu fiz um laboratório com um app, com um app. E aí foi aí que eu coloquei o treino de todos os alunos no app, nesses 40 dias, para entender como que seria aquilo ali. E eu vi que deu certo, né? E aí, quando eu voltei, eu decidi que eu ia para o barco e ia fazer a travessia, mas eu precisava ainda mostrar para os meus alunos que eles eram muito importantes, que aquilo para mim
era só um momento da minha vida que eu estava em transformação, né? E aí eu fiz um happy hour para os alunos para apresentar para eles como que seria essa aula e como que seria a condução disso. Então, o fato de eu ter feito o happy hour e não simplesmente ter falado aqui para você, olha, a partir do mês que vem você vai ter seu treino no app. Não, eu fiz um happy hour, apresentei, levei um telão, mostrei tudo, tal, contei o que eu ia fazer e todo mundo então criou uma expectativa em cima disso e entendeu que aquilo ia dar certo, né? E já tinha feito o laboratório antes. Muito bacana. Mas eu vejo uma outra mudança bem grande na Vanessa, da Vanessa que eu conhecia 5 anos atrás para a Vanessa de hoje. A Vanessa sempre foi uma atleta de alta performance. E a Vanessa que eu conheci, antes dela ir para a montanha, antes dela ir para o Everest, era uma pessoa que a vida dela se dividia entre os treinos dela e as aulas que ela dava, seja por planilha, seja pessoalmente. E o que tem acontecido nesses 5 anos foi uma mudança, eu acho que mais intensa até do que essas outras mudanças. Foi uma Vanessa que ampliou a gama de interesses na vida dela. Tem uma Vanessa que começou a estudar inglês, uma Vanessa que tem aula de desenho, uma Vanessa que semana que vem vai começar a ter aula de piano, uma Vanessa Deus. que... Vocês estão anotando a fera. Começou, abriu a caixinha. Caixinha de Pandora. Uma Vanessa que começou a fazer trekking, começou a viajar pelo mundo, que começou a se interessar por montanha, começou a escalar e que tem planos muito ambiciosos também. Sim. Então, é uma Vanessa muito... multifacetada, exatamente. E me Muito conta uma diferente coisa, do que era Manuel, antes. vamos fechar aqui. Essa Vanessa, ela sabe pedir cola e ajuda? Sabe, Sabe? com certeza. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas perguntas com a Vanessa, senão a minha retaliação é semana que vem. Semana que vem no No meu treino, entendeu? E por falar em treino, é para você essa pergunta, Manuel também pode contribuir, mas qual é, em geral, em essência, qual é o treino básico, essencial para uma pessoa que vai pela primeira vez para um Everest, para um Denali? Olha, Como primeira coisa que funciona? eu sempre falo, que é muito importante no treinamento, é uma constância, né? Se você dividir ali dentro da sua constância treinos que você vai fazer uma caminhada para desenvolver seu sistema cardiovascular e também a musculação para fortalecer essa musculatura que vai estar em impacto mais dias, você já consegue uma boa base muscular, aí eu digo articular, ligamentar, que também é muito importante, que a gente não trabalha só em cima de músculos, né? A gente tem todos os componentes que são super importantes e ali, se a musculatura não tiver fortalecida para te dar proteção, aí você vai machucar, né? Então a musculação é uma base muito importante. Aí entra o trabalho específico, né, que eu venho desenvolvendo de forma mais específica, colocando dentro dos treinos da musculação, dentro dos treinos no estúdio, na academia, onde quer que o aluno faça o treino, né? Aí a gente coloca uma esteira inclinada, coloca uma escada, coloca a bike como também uma ajuda do cardiovascular para não ficar só em cima do impacto. Então, se a gente conseguir dividir entre treinos de caminhada com treinos de uma esteira inclinada e a musculação já ajuda bastante. Não, e ontem antes de ontem, eu estava fazendo um búlgaro em casa. Aí eu falei, é só a Vanessa mesmo para eu fazer um búlgaro em casa. Por quê? Até para as pessoas... É uma história interessante que eu quero contar. Eu comecei a pesquisar sobre o Nepal. E sempre me chamou a atenção a Índia, o Nepal. E principalmente porque o Nepal é um dos países mais pobres do mundo. Mas é o que tem a questão de roubo menor... Violência urbana zero. Então, assim, a espiritualidade deles e a forma como eles lidam com a morte sempre foi muito interessante pra mim. E aí eu estudando coisas sobre isso, simplesmente o Instagram me entrega aleatoriamente um vídeo do Manuel, que é o vídeo dele do GHT, quando ele concluiu.
E eu falei, gente, que interessante. Aí eu entrei no perfil dele, vi que ele era montanhista, falei, já achei uma empresa e tal. Li um livro dele, e aí eu fui ouvir um podcast dele. Simplesmente eu tô ouvindo podcast, aí apareceu pra mim um negócio de fitness na montanha. Eu entrei em contato com a Vanessa. Algoritmo, né? Exatamente. Algoritmo. Não é bruxaria, algoritmo. Aí apareceu pra mim um negócio de fitness na montanha, eu mandei mensagem pra Vanessa e ela me mandou a questão do aplicativo, que realmente é muito interessante, porque tem um vídeo dela fazendo todos os exercícios e a forma que ela coloca os treinos. E eu estava nos Estados Unidos, tá? Aí eu tô lá um dia malhando, escutando um podcast do Manuel, ele fala, minha esposa mora em Uberlândia. Falei, como que esse homem tem uma mulher que mora em Uberlândia? Eu falei, então, Deus me mandou um sinal, eu vou pro Nepal, tá resolvido. É o universo conspirando a favor do desejo dela. Exatamente. Mas aí vamos imaginar que a Renata já é picada por esse bichinho. Eu, gente, no máximo, subi o morro da fazenda da minha avó, do meu pai. No máximo, eu fiz isso, de verdade, né? Mas vamos imaginar, eu não tenho nenhuma experiência, nunca fiz nada e me dá na cabeça de ir para o Everest. Eu preciso, no Brasil, fazer algum treino antes com orientação, ou eu já posso ir direto para o Everest, óbvio, com treino. Eu sei que eu preciso treinar. Porque Brasil é um calor absurdo. Esses lugares, né, é super frio. Às vezes não. À noite, negativo. E -10, -20. Como funciona isso? Tá. Para um leigo como eu. Então, as viagens da gente são desenhadas para você. Né? Elas não são desenhadas para atletas. São desenhadas para pessoas que têm alguma experiência ou não. E muitas das pessoas que eu recebo no Nepal é a primeira experiência de montanha. O que me surpreende, porque o trekking do campo base do Everest é um dos mais longos. A gente faz em 16 dias para ter um processo de aclimatação muito bem feito, que é o principal perigo de montanha, você subir muito rápido e ter doenças sérias de altitude. A gente conta com um número muito grande de guias, de modo que cada um possa fazer o seu ritmo e ninguém precise forçar o seu ritmo, e andar no seu ritmo na montanha é o principal aprendizado. É a coisa que mais vai dar resultado, é você sentir qual é o teu ritmo e caminhar nesse ritmo. E não tem nada técnico, são trilhas que foram construídas há séculos, que os locais usam para comércio, para visitar, enfim. Então são trilhas bem marcadas, razoavelmente largas, e então não existe nenhuma experiência anterior. Realmente você pode ir, e a gente fala assim, o único pré-requisito da gente é que a pessoa tenha uma atividade física regular, né? Não seja uma pessoa sedentária. Se a pessoa for sedentária, aí deixar na mão da Vanessa por 1 ano para ela sair do sedentarismo até atingir um treinamento que faça com que ela faça esse desafio, enfim, de maneira confortável. Agora, se a pessoa já tem uma atividade física constante, já há algum tempo, já desenvolveu uma memória muscular, tudo isso, aí é só fazer treinos específicos com a Vanessa e a pessoa está pronta para ir. E quantas vezes você já guiou o Campo Base Everest? Esse meu próximo grupo vai ser o grupo número 80. Eu não tenho isso registrado, mas eu tenho absoluta certeza que eu sou o estrangeiro que mais vezes foi ao Campo Base do Everest. Porque eu converso com as pessoas e elas me dizem isso, né? Sim. Então, já levei 80 grupos. Eu fiz os cálculos outro dia e me espantei. Eu já passei mais de 3 anos nessa trilha. 3 anos da minha vida nesta trilha. E sempre tem algo para ver? Eu acho que muda bastante. Bom, eu me deslumbro com as montanhas sempre que eu vou. Ontem eu estava conversando sobre isso. Eu fiquei 6 anos. Num determinado momento, eu comecei a me sentir extremamente dentro da minha zona de conforto na montanha. Montanha já não apresentava um desafio, né? E eu sempre tive, não sei porquê, não sei de onde veio isso, o desejo de ter um veleiro. Então, eu comprei um veleiro, fiquei 6 anos
6 meses por ano na montanha, 6 meses por ano no veleiro. E eu não sabia nada de veleiro, não sabia qual era a frente de um veleiro, né? E aí eu saí totalmente da minha zona de conforto, e eu estava buscando isso. E aos pouquinhos, nesses 6 anos, eu consegui me sentir confortável, fazendo tudo de maneira muito metódica, porque eu sou muito metódico nos meus planejamentos, né? Então eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de instrutor, fiz um curso, enfim, até chegar ao ponto que eu fiz 2 travessias de Atlântico e uma travessia do Pacífico, a do Pacífico com a Vanessa, até o momento que eu me senti confortável. Aí eu vendi o veleiro e voltei para a montanha. Nesses 6 anos eu vi as praias mais lindas do planeta. Caribe, Mediterrâneo, Bora Bora, o que você imagina. Polinésia Polinésia Francesa. Francesa, né? E eu chegava e olhava, nossa, que bonito. Mas eu nunca, com nenhuma praia, eu nunca tive aquele, sabe, de olhar para uma Da montanha e ficar, montanha. montanhas que eu conheço, que são muito familiares, ou outras montanhas novas, mas essa sensação que eu tenho com montanha, ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Qual foi a principal lição que a montanha te deu, te ensinou até hoje? Para você e depois para você também, Vanessa. Bom, eu acho que não é uma só, são várias, né? Então, trabalho em equipe. Quando você está escalando, você basicamente está depositando a tua vida nos teus companheiros de escalada. Literalmente, né? Então, trabalhar em equipe, entender que na montanha é um ambiente de estresse, onde cada dia um está melhor, outro está pior, e um ajuda o outro. Paciência, porque e entender que a gente não está sob controle das coisas, a gente não controla as coisas. A gente acha que controla num ambiente mais controlado de cidade, talvez a gente tenha essa sensação mais forte. Não, eu domino o que vai acontecer. Na montanha não, na montanha a gente é jogado na cara da gente o tempo inteiro de que quem manda é a montanha. Não adianta eu falar, eu vou subir amanhã, se amanhã o tempo não está bom. Então você acaba tendo que ficar com muita paciência, esperando o tempo correto acontecer. E eu acho que também, assim, isso eu uso bastante, e eu estimulo que as pessoas façam bastante, que elas façam um passinho de cada vez. Antes de passar por uma coisa mais difícil, isso vale para a vida, né? Você aprender, se sentir confortável para daí e adiante. E de preferência, curtindo cada etapa do caminho. Eu acho que é aceitar a vulnerabilidade, porque a montanha dá medo, e é você aceitar aquilo e lidar com aquilo de frente, né? Aceitar que, ok, agora eu estou vulnerável, eu estou com medo, e eu vou aceitar isso. Porque lidar com uma situação totalmente fora do controle, para quem sempre controlou, igual eu, é muito difícil. Então, lidar com isso foi um grande aprendizado, ainda é um grande aprendizado. Aprender mais sobre eu mesma, porque às vezes a gente acha que sabe muito sobre a gente, mas em situações de estresse, de vulnerabilidade, é a hora que você vê realmente quem você é, né? E é a hora que te apresenta assim, e você lidar com aquilo e você, olha, eu quero ser melhor do que isso. Então eu preciso trabalhar esse ponto que eu vi aqui, né? E reconhecer, né? E tá tudo bem, né? Ninguém é perfeito e tá tudo bem olhar para aquilo, mas pelo menos é reconhecer que que existe aquilo e trabalhar aquilo para ser uma pessoa melhor para o mundo. Aconteceram vários fatos que tirou realmente a minha casca e mostrou quem eu sou para as outras pessoas que estavam na equipe, mas principalmente para mim. E eu pude olhar para aquilo e falar, eu vou ter uma outra oportunidade para fazer diferente, né? E foi diferente numa outra oportunidade. Mas chegou a outra oportunidade ainda, ok, agora vamos olhar para isso numa próxima oportunidade. Então eu acho que... Tem alguma situação que você pode contar pra gente? Como foi?
Ai, no Lenin, né, que a gente estava numa equipe, O Lenin é uma Lenin, montanha no Quirguistão de no Quirguistão, 7.200 metros de altitude. e a montanha, ela passou por, é um glaciar, né, o mundo está aquecido, então a montanha tá diferente, muito mais perigosa, só que a gente não sabia, né, desses perigos, e ela não tá passando por como que fala quando que tem que fazer toda a parte de organizar as cordas, tal, ela não tá passando por isso, Essas as manutenções, né? manutenções como tem que passar. Então, nós fomos para essa montanha, né, uma equipe, e com ritmos totalmente diferentes, e aquilo foi me tirando realmente da minha zona de conforto, porque eu queria andar um pouco mais rápido, eu estava numa forma física que eu podia fazer isso, mas eu tinha que parar muito para esperar outros que não estavam nessa mesma forma física, só que o parar nessa montanha não era um parar qualquer. Era um parar que estava ficando mais frio, a mão estava congelando e doendo. Tinha situações que eu queria já viver para passar, para ficar livre daquilo que era atravessar crevasses, era passar por escadas que estavam em situações bem desconfortáveis, perigosas. E eu estava com uma mochila de 20 quilos, então o parar era segurar aquilo ali. E aquilo foi me subindo uma coisa, então eu realmente não consegui segurar. Eu estressei. E o fato de eu estressar, estressou os outros, e então virou uma coisa que realmente não foi legal para a equipe, né? Mas que trouxe aprendizado. Mas que foi um aprendizado muito grande para todo mundo, né? Para os que não estavam treinados, poder treinar um pouco mais, para quem já, no meu caso, ter um pouco mais de paciência. Então, assim, então foi um aprendizado enorme, e lidar com a minha vulnerabilidade de entender que aquele ambiente ali era perigoso, que eu tinha que tomar muito cuidado, né? Mas lidar com aquilo de encarar o meu medo. Que às vezes você fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, só que não tava tudo bem, né? Mas a Vanessa é uma mulher muito corajosa. Pouco tempo depois da gente se conhecer, ela não tinha feito muita coisa de montanha, eu a convidei para fazer uma parte desse trekking que você citou, o GHT, que é o Great Himalayan Trail, que ele inteiro você atravessa o Nepal de ponta a ponta, de leste a oeste, sempre pela fronteira com o Tibete. Então, a minha parte foram 125 dias de trekking contínuos, com ao redor de 100 mil metros de altimetria. E a Vanessa fez, eu a convidei para fazer a primeira parte, que é a parte mais complicada, a parte mais técnica, com 2 passagens a 6.200 metros de altitude, coisa que ela não tinha vivido. Então, eu acho que ela é muito corajosa. Eu acho que ela confia bastante em mim também. E ela Fica achando, foi cabeçona. Ela foi, fez 40 dias. Ela foi, bem, 40 Depois, dias. ela nunca tinha subido num veleiro na vida. Nunca. O veleiro. Né? Direto de Uberlândia para Guatemala. Sim. Nós dois só no veleiro. Sim. Fizemos 3 meses de Caribe. Só nós dois. Enfrentamos pirata, enfrentamos tormentas. Daí atravessamos o canal de Panamá, fomos para Galápagos, de Galápagos para Polinésia Francesa, foi essa parte de 22 dias. Então ela tem os medos dela, sim, e isso é ótimo, né? Medo é uma coisa que a gente precisa ter, né? Na medida certa ele é extremamente útil, mas ela é muito corajosa também. Sim. Muito. Por falar em medo, você já teve que desistir com tudo estruturado, tudo pronto, você já teve que desistir? Porque tem uma frase que me irrita profundamente, aliás, são 2. Para trás nem para pegar impulso e foguete não dá ré. Me Agora irrita, dá, né? A graça ao Elon Musk, me irrita foguete dá ré. profundamente. Eu vou te dar uma terceira. A dor é temporária, a glória é para sempre. Né?
Eu escalei o Choyu, que é a cesta mais alta do planeta, 8.200, com oxigênio e com a ajuda de Sherpas, dos guias locais. Eu escalei o Everest, a montanha mais alta do planeta, com oxigênio e com a ajuda de Sherpas. E eu queria testar os meus limites. Então, eu resolvi fazer a 8ª mais alta, que é o Manaslu, lá no Nepal, sem oxigênio e sem Sherpa, só eu e um amigo meu. E essa foi uma expedição muito complicada, era para a gente ter morrido, porque teve uma avalanche que matou 13 pessoas no campo 3. Quando eu estava no campo 1, eu tive uma dor de cabeça muito forte, resolvi ficar uma segunda noite no campo 1, subi para o campo 2, eu deveria estar no campo 3 quando desceu uma avalanche incrivelmente. Na época foi o maior acidente da história do Himalaia, e aconteceu a 200 metros acima de mim. Depois disso, o meu companheiro de escalada, eu tinha ido eu e um amigo, ele achou que ele não queria continuar, e lembra que eu falei que a gente deposita a vida da gente na mão da outra pessoa. Então, Sim. Normalmente eu escalo com pessoas que eu conheço. Eu coloco a minha vida na mão de pessoas que eu sei que se eu precisar, elas vão estar lá para me ajudar. E esse meu amigo, por várias questões, principalmente para não colocar a família dele na aflição de escalar depois disso, ele desistiu, e eu acabei me associando com um australiano que estava acampado do meu lado, que o companheiro dele também decidiu. Mas era uma pessoa que eu não conhecia. Por sorte, deu tudo certo, a gente se deu bem e continuamos a subir. Mas das 350 pessoas que estavam na montanha, 300 foram embora depois dessa avalanche, né? Por razões diferentes. A minha análise foi diferente. A avalanche desceu tudo que tinha de neve solta na montanha, a montanha estaria mais segura depois da avalanche. Mas fazer a montanha sem Sherpa significa que você precisa montar todos os acampamentos, você precisa levar todas as coisas lá para cima, você precisa carregar mochilas pesadíssimas em grandes altitudes. E depois de quase 50 dias na montanha, chegou o dia de ir para o cume, e a gente saiu da barraca, foi em direção ao cume, a 400 metros do cume. O campo base fica a 4.700. A gente estava a 7.600. Já tinha subido, e várias vezes que você faz ciclos de aclimatação. Eu cheguei à conclusão de que eu teria condição de chegar no cume, mas eu ia morrer na volta. E eu abortei, logo em seguida ele abortou também, e a gente voltou e estamos vivos. E até hoje eu tenho certeza absoluta que eu não teria tido energias, baseado de como eu cheguei de volta no campo base, eu nunca teria tido energia suficiente se eu tivesse ido para o cume. E assim, de cara, assim que eu voltei, eu fiquei em paz com isso. É frustração, né? Eu tinha sonhado, tinha planejado, tinha gastado dinheiro com isso, tinha treinado e estava lá na montanha 50 dias, mas assim que eu percebi que eu não tinha condição de chegar no cume e voltar vivo, eu fiz as pazes, desci e estou em paz até hoje, e reforçou esse ensinamento, que desistir é tão importante como não desistir, só que muito mais difícil. E é interessante que o cume é metade do caminho, né? O Exatamente. cume não é que você chegou lá, você chegou na metade. E normalmente a segunda metade é mais dura, porque você deu tudo que você tem de energia para chegar lá em cima. E quem não tem experiência em montanha acaba morrendo exatamente por isso. Porque eu sempre brinco que a gente não tem ponteiro de gasolina. A não ser que você faça muita montanha, você não sabe quanto de energia você tem. Mesma coisa que uma maratona. O cara faz a primeira maratona, ele sai os 10 primeiros quilômetros e quebra, porque fez muito mais rápido. Até depois de 5, 10 maratonas, a pessoa daí já tem experiência para determinar o pace dela. Montanha é a mesma coisa. E muita gente vai. Tem até um nome para isso, chama Summit Fever, a febre do cume. A pessoa está perto do cume, ela fala, não, eu vou, só que na volta ela para e morre. E você sabe a diferença de escalada, trekking e montanhismo? Ontem eu tive uma noção. Tá? Mas explica pra gente. Ontem eu tive uma noção na live dele, mas é importante. Vamos lá. Trekking, a palavra significa percorrer um caminho por vários dias. Uma caminhada, de longa duração. Né?
Diferente de fazer um passeio que você vai e volta, a gente nem chama de trek. É uma caminhada de um dia, né? Trilha. Uma trilha, um day trip, alguma coisa assim. Não, mas uma serra fina, por exemplo, já é um trekking. São 4 dias fazendo, né? Então, o objetivo é você conhecer uma região, conhecer uma cultura, só que caminhando, não com algum meio motorizado. Montanhismo, na realidade, é a palavra mais correta para chamar do que muita gente chama de alpinismo, né? O montanhismo nasceu nos Alpes, né? Com os ingleses, com os franceses, com os alemães principalmente. Então acabou virando um nome genérico de atividades de montanha, mas a palavra correta é montanhismo. Então montanhismo inclui o desejo de você chegar no cume de uma montanha, de um modo geral. E a escalada? Então, escalada, aí a gente tem que destrinchar um pouquinho. Tem escalada em neve, tem escalada em gelo, tem escalada em rocha. E são atividades bem diferentes e, às vezes, dependendo da montanha, exige que você tenha conhecimento dos 3, que a gente chama de escalada mista. Então, você vai fazer a aproximação até um determinado ponto com neve, aí tem um trecho de gelo, daí tem um trecho de rocha, e você precisa dominar técnicas diferentes e elas são De amarração, né? diferentes. De corda e tudo mais. E tem simplesmente escalada em rocha. Então você vai por uma parede e você escala com proteção normalmente. Tem esses malucos que fazem sem corda, que fazem solo, mas de um modo geral você está escalando com um amigo e você vai subindo e a pessoa que está lá embaixo te dá proteção e daí você dá proteção para a pessoa e ela sobe também e assim vai. O que a Juliana estava fazendo na Indonésia? Ela estava fazendo um trekking, né? A Juliana, ela estava fazendo um mochilão, uma menina jovem, normalmente com um orçamento apertado, e essa montanha, esse vulcão lá na Indonésia, em Lombok, ele tem várias pequenas empresinhas ali que atendem esse público. E uma escalada do Rinjani custa $100 para 3 dias com tudo incluído. Então, o que a gente pode imaginar é que os guias não são guias, são pessoas ali do vilarejo que descobriram que os turistas gostam de subir o vulcão, então eles dão um certo apoio. Mas eles não têm treinamento nenhum, não tem equipamento nenhum, não tem um número de... E eu acho que aí foi o ponto crucial do que eu entendi desse fato super triste, é que não tinha um número de guias suficiente. Então, tinha um guia para um grupo de pessoas, ela era mais lenta, os outros foram na frente, o guia acompanhou, ela ficou para trás, desceu. Daí são os... A gente nunca fala de um erro, a gente fala de um grande erro, uma sequência de pequenos erros que vão acumulando e acontece o que aconteceu. Essas pessoas, esses jovens, eles estão viajando pelo Sudeste Asiático, eles têm muito mais praia do que coisa de frio, então ela tinha equipamento errado, ela estava com a companhia errada, entrou um mau tempo, e bom, 1, 2, 3, 4, aconteceu o que aconteceu. Totalmente evitável numa outra série de circunstâncias. Sim. E vocês dois, o que vocês ainda querem ver no mundo? Você já levou ele no Bom Jardim, Sucupira? Parque Sabiá, Eclusa do Praia. Pior que já. Renata é ótima, né? Pior que já. Cachoeiras. Cachoeiras. Mas não é da montanha, né? Não adianta, ele gosta de montanha. Aqui não tem montanha. Aqui tem morro, né? Morrinho. Por isso que eu falei, no máximo eu subi o morro da fazenda dos meus avós. Eu quero ir para Filipinas. Eu acho que deve ser muito bonito. Filipinas, Fiji. Eu sou muito apaixonada com viagens que eu possa conhecer mais a cultura, de culturas diferentes, né, da nossa aqui. Então, toda vez que eu vou para lugares que eu consiga conhecer um pouquinho mais, eu realmente me coloco assim, à disposição do povo. Se eles dão abertura. Moçambique, a gente ficou um tempo fazendo kitesurf em Moçambique e meu passeio diário era a feira local.
E aí eu faço amizade, aí eu tenho as pessoas que eu compro, aí já começa a ser amiga, e eu levo presente, aí eu ganho frutas, e é assim que eu faço realmente uma troca muito grande. E culturalmente isso para mim então por isso que esses lugares onde eu consiga mesclar, né, o bonito, mas que seja também cultural e que seja seguro, são os lugares que eu pensei agora Filipinas, que é um lugar que eu quero conhecer, mas Fiji também é um lugar que eu quero conhecer. Japão. E você, Manuel? A lista é grande. Ainda é Apesar grande? Ainda é grande. Esse ano eu fiz uma O coisa... olho dele chega a brilhar. Sim, é interessante. Mas assim, o mas, meu turismo é ligado a fazer coisas. Eu já fiz muitos sites sem muito conhecer, fiquei 1 ano na Europa. Eu já devo ter ido em mais igreja do que qualquer carola católica. Mas hoje em dia eu vou para lugares para fazer atividades. Então esse ano, diferente de fora as viagens que eu guiei, eu fiz uma viagem de 8 dias de trenó de cachorro na Suécia, na Lapônia, e que era uma coisa que eu tinha curiosidade, foi super bacana, foi super legal. Então foram 8 dias acampando na neve, com frio e com os maravilhosos 8 cachorros, que cada um eram 5. Nossa, mas aí você tinha que cuidar dos cachorros? Mais do que eles cuidar da gente. A maior parte do trabalho, eles tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam antes que a gente. Nossa. A gente primeiro alimentava eles. E foi muito legal. Uma paisagem diferente, que eu não conhecia a Escandinávia, foi muito legal. Agora em outubro eu estou indo para fazer um trekking, enquanto a Vanessa vai estar escalando um 7.000 no Nepal. Eu vou para Albânia, Kosovo e Montenegro, fazer um trekking de 10 dias, que cruza de um país para o outro, e de lá eu vou para Filipinas fazer uma viagem de caiaque de 10 dias de duração. Aí eu volto para o Nepal para começar a trabalhar. Direto de caiaque 10 dias? É. Tá malhando o braço? Tô. Com quem? Agora sim, você falou a sua idade, então eu me sinto totalmente livre para fazer a pergunta. E você acha que tem uma idade muito parecida com a minha, 56 ou menos? Eu tenho 52. 52. Uhum. Como é que é a idade para vocês? Com 69 anos, como é a idade? A idade limita vocês para todos esses desejos, todos esses objetivos e essa vida, né, inquieta, essa vida que te movimenta e essa vida que também te movimenta? Nesse exato momento, é uma coisa que está pegando, assim. Saber, porque eu não sabia que eu ia... Eu comecei a ter dor em dezembro, eu achei que era muscular. A Vanessa tinha sido classificada para o Mundial de 70.3 de triatlo na Nova Zelândia, e estava todo aquele ambiente de corrida, todo mundo correndo para cá, pedalando para lá, e eu não sou desse mundo. E comprei um tênis, comprei um short, comprei uma camiseta e fui correr. E terceiro dia comecei a ter uma dor que eu achei que era muscular. E essa dor não foi embora. Fiz várias viagens e um mês, 40, 50 dias atrás eu voltei para o Brasil e fui ver e era o meu quadril que tinha ido embora. E eu tive que fazer uma cirurgia de prótese de quadril. E uma recuperação lenta, 3 meses sem atividade, enfim. Esse foi um ponto que me pegou. Eles me prometem que daqui 3 meses eu estou de volta à minha vida normal. Então, como muita gente fala, eu olho para dentro de mim e não consigo conciliar a minha idade cronológica com o que eu sinto. Eu tenho... E ao passar de cada década, isso vai ficando pior, né? Porque você faz 50, dá uma mexida. Você faz 60 e você começa a não pegar fila, né? Você é taxado oficialmente de idoso, né? Aí você vai no hospital, que nem aconteceu outro dia, e colocam, porque você tem Risco mais de de 60, a pulseirinha, risco de queda, Pra ele. né? Mas você ri disso, mas é tem uma verdade, mordidinha, tem uma mordidinha ali. sim, é o tem. mundo te dizendo,
embora você não sinta o mundo te dizendo que Tá mudando. tá mudando. 70 é velho, não tem jeito. 70 é cruel e vai acontecer o ano que vem. Não me sinto com essa idade, tenho planos, guiei 80 grupos ao campo base, eu faço 3 por ano, gostaria de guiar o 100º. Mas, vamos ver o que acontece, né? Impermanência até nisso, né? Impermanência Até até nisso. nisso. E isso pode em um momento. É. Né? E para nós, né, Vanessa, ainda tem a tal da menopausa, A tal. né? Mas vamos lá, conta para nós. Eu consigo perceber que muitas coisas estão mudando, né? Mas eu acredito eu acredito muito no poder do exercício. Por isso que eu não deixo de fazer exercício onde quer que eu esteja viajando. Viagem para mim não é uma desculpa. Nenhum lugar para mim é uma desculpa. Eu treino em quarto de hotel, sem nada, mas eu treino. Então, assim... A Vanessa, no veleiro, No na veleiro ela levou travessia em alto elástico. mar, ela tinha elástico, mas não tinha peso. A gente tinha latas de 5 litros de óleo. Ela então fazia eu musculação com acredito Em no base. poder todos do os dias. exercício, E eu acredito na alimentação também, uma alimentação correta, balanceada. Eu consigo fazer o joguinho na minha cabeça que vou combinar isso com isso com isso, depois eu como isso. Do que tá entrando, né? Entrou vitamina B, entrou não sei o que e tal. Então eu falo que conhecimento te traz consciência, né? A partir do momento que você conhece o que é o poder do exercício, o poder da alimentação, isso tudo traz consciência. E a suplementação, eu acho que você está periodicamente analisando como que você está e vendo, tá faltando alguma coisa, preciso repor, não, tá tudo ok, isso aqui tá ok, tal. Então, lidar com o envelhecimento da melhor forma possível. Ele vai acontecer, ele já está acontecendo, né? A partir do momento que a gente nasce, ele está acontecendo. Sim. Mas é lidar da melhor forma possível e conectando também com outras atividades que tem mais a ver para a idade, né? Então, por exemplo, atividades que eu estou fazendo agora, aula de desenho, aula de piano. Não acredito nisso, Língua, não. aprender uma Isso aí, nova pra mim, língua. você quer acender em você algumas partes que às vezes você não olhou, e também conecta, né, com a sensibilidade, com o feminino. Mas você Pensa o sabe- Manuel mas você fazendo sabe outra que atividade. isso- Qual atividade vamos sugerir Mas pro você Manuel sabe- fazer? Você sabe que isso Bocha. veio mais depois dessa fase de Sim. 50 anos, que começou a aparecer mais. Agora, vem outra parte que para mim é super importante. Você tá na sua melhor forma dentro daquele momento, né? Então, o que eu vou buscar é isso sempre, é estar na minha melhor forma para aquele momento. Então, fazer musculação, fazer o treino aeróbio para o seu cardio estar bem, né? Mas eu entendo, piano, aprender uma nova língua e desenhar, aqui, Alzheimer, você está trabalhando o mental. Você está fazendo reserva. Da mesma forma que você faz reserva de músculo, você está fazendo Porque reserva aqui. Não existe mental. nada mais importante para a gente do que a nossa mente. Ela nos leva o tempo todo, ela nos conduz o tempo todo. E desenvolver essa cognição, né, para te ampliar horizontes, eu acho que é muito importante. E é fase. interessante aqui a fórmula que a gente está ouvindo, né? É conexão com a verdade, com o sentido de vida. Tá com um parceiro do lado que compartilha dos mesmos desejos e do mesmo olhar para a vida. Boa alimentação, Autoconhecimento. autoconhecimento e Exercício. musculação. Musculação. Não pode esquecer a Você não musculação. tira o exercício. A Carla também divide muito dessa opinião. E você também tem o Manuel, né? Eu também tenho. Meu esposo chama Manuel. E é um qual é a português. idade do seu Manuel? O meu Manuel tem 76 anos. Olha que legal. Não, 77 fez agora. É isso, tem 77 anos. A Sim. diferença E você foi, de você 20 foi para anos. Gonçalves também? Oi? Você foi para Gonçalves também ou não? Não, para Gonçalves. Não. Eu fui para Portugal. um monte de E lugar. Então aproveita. deixa eu te perguntar. Pode. Como você sente essa diferença de 20 anos? Nessa fase da vida, entre você e teu marido? Ele brincava comigo, Manuel, Vanessa e Renata, quando nós nos conhecemos. Olha, essa diferença grande agora, mas você vai ver que quando você estiver nessa idade, que era uma idade de 55, 56 anos, e eu tiver com 70 e tantos, né, 76, 77,
você vai ver que vai diminuir, a gente vai ficar muito ali parecido. E é muito interessante, porque hoje eu não percebo tanto essa diferença. Agora, ele é uma pessoa conectada, é uma pessoa antenada, tem altíssima energia, não para de trabalhar, adora a modernidade, a inteligência artificial. Então, assim, é uma pessoa que também não para, não consegue, é uma pessoa que não consegue ficar sem movimento. Mas eu percebo, sendo bastante transparente, que a menopausa me trouxe esse movimento de um pouco mais assim, de um pouco mais de centramento, um pouco mais desse olhar mais aprofundado para mim, de mais cuidado, de diminuir um pouco o ritmo e a intensidade das coisas. Eu senti esse chamado. Para mim, isso fez muito bem. Mas eu sou daquelas que treina de 4 a 5 vezes por semana, eu cuido bem da alimentação, eu mantenho diversos interesses na vida, sabe? Agora eu quero perguntar para os três. Conforme o corpo se vai para o relacionamento, o que é importante? O que que tem que ficar? O que fica agora? Para mim, Para os três, eu quero a saber. intimidade, que é essa capacidade de me conectar, de ter interesses parecidos, e a admiração pelo outro. Para mim. Eu não tenho nada a acrescentar. É. É isso mesmo. É isso mesmo. É. E Nietzsche, E outra Nietzsche coisa, falou, né? e Case-se outra com coisa- quem você gosta de conversar. E outra coisa, a sexualidade, porque às vezes as pessoas não querem falar, mas a sexualidade, a gente vai fazendo coisas diferentes. A intimidade do casal e a admiração alimenta essa parte física, essa parte sexual. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. E as coisas podem continuar sendo muito gostosas e muito prazerosas no quesito, né, relacionamento íntimo físico. Com certeza. E vocês pensam em se aposentar, já que estamos falando sobre isso? Nunca? Não. Eu vou seguir. Eu acho que o trabalho me alimenta, eu amo trabalhar. Eu até brinquei com o Manuel esses dias, falei assim, acho que se eu virasse madame, eu conseguiria preencher todo o meu dia, mas vai faltar, sabe? Vai faltar um propósito, vai faltar você ver aquilo acontecendo, você entregando o seu trabalho, transformando vidas, ajudando as pessoas a realizarem sonhos. Para mim, eu quero seguir. Eu não me vejo sem trabalhar. Eu também não. De jeito nenhum. Eu realmente gosto. E eu até acho que tem um paralelo entre a minha escolha como médico e a minha profissão atual. Pediatra é uma pessoa que cuida, né? Tem muito essa pegada de cuidar dos outros. Guia de montanha também tem isso. E um pouco atrás você perguntou sobre o que eu sinto das montanhas, que eu já conheço e tal. Aí, não só eu gosto de estar lá, mas também, depois de tantas vezes fazendo a mesma trilha, né? O Kilimanjaro eu fiz 19 vezes, o Campo Base e tal. É muito bacana para mim acompanhar o crescimento das pessoas durante esse tempo que elas estão comigo. Como elas vão se sentindo mais à vontade, como elas vão entendendo o ritmo dela, como caminhar, como respirar. Então, vê-las normalmente bem dependentes de mim no começo de uma trilha e como elas se sentem muito mais capazes, muito mais confiantes no final. Então, acompanhar esse processo também é uma coisa muito gostosa na minha profissão. Não tenho nenhuma vontade de parar, não. Como é que é o silêncio e a solitude na montanha, para os dois? Bom, silêncio, maravilhoso. É uma coisa que eu super curto. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu sinto vontade de ver uma coisa bonita e comentar com a pessoa que está do meu lado. Nossa, olha, é assim, eu não tenho ninguém para fazer isso, perde uma boa parte da minha felicidade de estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu acho que é até com certeza é até um limitante para mim, de fazer coisas que eu gostaria de fazer e às vezes não tem companhia e realmente o GHT me mostrou isso de forma muito clara. Eu fiquei, depois que a Vanessa foi embora, depois de 40 dias,
eu fiquei mais 85 dias, eu e um Sherpa. E é um Sherpa que eu conheço, é meu amigo, só que ele vive num outro planeta completamente diferente do meu. Ponto de intersecção entre nós dois é zero. Então a gente de manhã, logo que tomava café da manhã, combinava o que ia fazer e depois o resto do dia caminhava em silêncio, o que foi muito legal. E foi muito legal estar dentro de mim mesmo durante tantos dias. Mas eu sentia de maneira, talvez uma maior dificuldade que eu tive de fazer um trekking dessa duração foi solidão. Não é para mim. E é interessante porque se valoriza muito isso, né? De você estar com você mesmo e se bastar. Então, até existe uma cobrança interna de falar assim, puxa vida, por que que eu não... Eu tenho amigos que adoram ir para a montanha sozinho, passam 2 meses sozinho. Mas no fim eu fiz as pazes. Eu falei, não sou eu. Eu gosto de companhia e eu vou buscar companhia e eu quero fazer coisa com outras pessoas. Que é a sua verdade, né? Exatamente. Sim. Eu nunca fiquei muito tempo sozinha, né? Mas quando eu fico, que é um dia, por exemplo, aos domingos, é quando o Manuel não tá aqui e eu gosto. Eu gosto muito. Eu curto aquele domingo mais do que tudo. Acordo a hora que eu quero, como a hora que eu quero, vou treinar, faz parte ali do... Mas assim, é um dia, né? Então eu não sei o que seria aquilo ali de um dia após o outro, igual ele ficou tantos dias. Você ficar um dia, 2, 3... no Denali agora eu me senti muito sozinha, porque eu estava com um grupo de americanos e a gente... São culturas diferentes, assuntos diferentes. E a língua é diferente, né? Não conseguia fluir como poderia. E eu não conseguia me conectar com eles, então eu me sentia muito sozinha. Então eu conversava muito com ele por InReach, por um aparelhinho de satélite. E eu ficava ali sozinha, mas aí eu sou muito resiliente, eu vou me reinventando ali. Então eu tinha a hora da minha meditação, aí eu tinha sempre com horários, né? Então eu tinha os horários de fazer minhas coisas para eu ter como cumprir o meu dia ali sem entrar naquela neura do sozinho, né? Então eu curto a solitude, sim. Pelo menos foram poucos dias, mas eu curti. E Carla, depois desse bate-papo, deu vontade de ir pra onde? Ai, meu Deus. Gelo, acho escalada, o que- que você quer experimentar? Não, Vamos acho que pro acho que Nepal? o gelo, o Nepal. No trekking do no Base trekking. Camp? Eu começaria com trekking. Mas eu gosto eu gosto de ir sem ninguém para esses lugares, né? Eu ainda não achei uma companhia que eu goste para fazer isso, né? Que eu imagino que deve ser um prazer absurdo você compartilhar o belo com alguém que tem sentido e conexão com você, né? Mas eu aceito te levar. Obrigada por eu ser assim uma pessoa tão especial na sua vida. Mas eu não gosto que fica conversando na trilha, nem que liga a caixinha, né? Concentração na trilha. Eu sou uma meditante há 9 anos, 2 vezes por dia, 20 minutos. Eu adoro solitude, eu gosto. A gente faz um pãozinho lá, sem glúten. E para vocês dois, o que a mãe de vocês fizeram de essencial para vocês se tornarem as pessoas que vocês são hoje? Eu não tenho ideia de onde eu surgi. Eu não tenho, na história familiar, não tem absolutamente nada a ver com quem eu sou. Eu não tenho ideia de onde essa urgência, que é desde muito novo, de viajar, de mudar de lugar, de conhecer, eu não sei de onde isso veio. Quem sabe eu seja adotado. A sua mãe não assiste podcast, não, né, Manuel? Ela já faleceu. Ela já faleceu. Já. Nossa, não assista de nenhum plano, por favor. E você, Vanessa? Olha, eu tenho muito. Quando eu era adolescente, criança ainda, eu ia ver minha mãe, acompanhava minha mãe para ela fazer aula de ginástica e eu sentar do lado e ficar assistindo. E aquilo faltava ter alguma coisa para eu poder fazer. Só que não podia, na época, criança fazer, né? Mas aí, com 15 anos, podia. E eu ganhei de presente de aniversário de 15 anos, me matricular na academia de ginástica.
E a partir de então, nunca mais parei, já sabia o que eu queria ser professora de ginástica, e desde então, nunca mais eu saí dessa área, né, da ginástica, da educação física, e já prestar vestibular, já sabia o que eu queria, então ela tem grande responsabilidade. Muito bom. Ok. Manuel, essa é a sua câmera, né, aqui. Olhe para ela e diga onde é que as pessoas encontram você, o seu arroba, algum site, onde elas sabem mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. Então a gente tem um site com toda a nossa programação, normalmente com 1 ano de antecedência, para diversas partes do mundo. Hoje pela manhã a gente teve uma reunião, nós somos 4 guias. Minha empresa é um pouco diferente, no sentido que eu não tenho empregados, eu tenho associados. A Morgado Expedições é uma plataforma onde a gente coloca as viagens que a gente quer guiar. Então hoje a gente teve uma reunião para bolar o calendário dos próximos 12 meses, então daqui uma semana ele já vai estar no site. O site é www.morgadoexpedições.com.br e o Instagram Morgado Expedições, ou então Manuel Morgado. Aí vocês nos acham lá. A gente tem uma pessoa que é a Juliana, que é a nossa gerente de vendas, que mora em Florianópolis, e ela dá o atendimento para quem passear pelo site, se interessar por alguma coisa, ou ver algum dos Instagrams e se interessar por uma das viagens, e entrar em contato com ela. Vanessa? Eu tenho um estúdio em Uberlândia, meu estúdio é Science Peak Sports, Science de ciência, Pico Sports. Então é @Science Peak Sports. Tem o meu Instagram também, que consegue me encontrar, que é o Vanessa Oliveira Fitness. E tem também um outro Instagram, que é mais voltado para montanha, que é o Fitness for Mountain. O estúdio hoje fica na rua Presidente Castelo Branco, 660, na Morada da Colina. É um estúdio para aulas personalizadas, totalmente voltado para qualidade de vida, saúde e performance. Então, se quiser desenvolver qualquer esporte, a gente vai ajudar dentro da nossa gama de conhecimento que nós temos. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês, tanto como casal, como profissionais, como pessoas. Foi muito bom, né, Pá? Foi, gente, foi para mim, assim, de coração, foi inspirador receber vocês aqui hoje no Botão Vermelho. Obrigada. Nós que agradecemos. E foi um bate-papo super gostoso. Parabéns. A gente, tanto a Vanessa quanto eu, já fomos entrevistados algumas vezes, e a gente percebe quando os entrevistadores são bons. O papo flui, gostoso, não tem silêncio, não tem nenhum momento mais... Não, foi super gostoso. Bater do papo com amigos. Muito obrigado. Tá vendo? Vocês me dão moral, Obrigada. tá? Porque isso aqui já foi no Fantástico, tem documentários e tá falando isso da gente. E vocês que estão aqui conosco até agora, antes de terminar, a mensagem que eu quero deixar é: acreditem nos desejos e nas vontades de vocês, né? Se elas são verdadeiras, o mundo se move para que as coisas aconteçam, né? Quem sabe um pouco da minha história, né? Onde eu estava, como eu conheci todo esse assunto de montanhismo, e estar aqui hoje fazendo esse episódio é simplesmente a materialização de tudo isso. Obrigada por ficarem até aqui. Indiquem, enviem o link desse episódio para as pessoas que vocês conhecem e siga a gente nas redes sociais, Botão Vermelho Podcast, no YouTube, no Spotify e no Instagram. Até a próxima. E até Katmandu. Até Katmandu.